Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribui com a comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Hoje eu vim trazer pra vocês algumas indicações de livros que tem aquela capa fofa que você pode ler em público e ninguém vai nem imaginar o que você tá lendo. Sim, são aquelas capas fofas que enganam demais, porque você pensa que vai ser um romance fofinho e tudo mais, e geralmente até tem um romance fofinho, mas tem uma coisa mais quente também, aqueles livros mais 18, algumas cenas, alguns hots que vão te fazer suspirar, enfim, é desses livros que eu vou falar hoje pra vocês. Então, iniciando as minhas indicações de livro que de fofo só tem a capa, eu começo com Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Quem vê essa capa fofa não imagina o que tem nesse livro, ele entrega demais em muitos sentidos, principalmente nas cenas de hot, que tem muitas e são muito boas. Aqui a gente vai conhecer a Piper. A Piper, ela é uma socialite, uma it girl, de 28 anos que vive para as redes sociais. Então ela vai em festas e essa é basicamente a vida dela, causar em Los Angeles, em todos os eventos que ela vai. Mas quando ela leva um pé na bunda do namorado num evento, ela perde a compostura e acaba invadindo um prédio que não deveria ir, fazendo uma festa de arromba. E a coisa sai do controle mesmo, da polícia, dá tudo ali. Por conta disso, o padrasto dela decide ensinar uma lição a ela, ver se ela se torna um pouco mais responsável e manda ela pra cidadezinha de Westport, que é onde o pai biológico dela nasceu. Só que o pai biológico dela morreu quando ela era pequena, e desde então a mãe se mudou dessa cidadezinha e não falou mais sobre o pai, porque era muito doloroso falar sobre isso. Então o objetivo é ela ir para Westport e passar 3 meses lá cuidando do bar que era do pai. Pra não deixar ela ir sozinha, a irmã dela, a Hannah, acaba indo acompanhar ela. Quando elas chegam lá, elas veem que a condição do bar não tá lá aquelas coisas, e o apartamento onde elas vão ficar também não é tudo isso, tipo uma espelunca. E também elas se deparam com o Brandon. O Brandon, ele é um capitão carrancudo que logo de cara já meio que julga a Piper, o seu jeito espalhafatoso de ser, e tem certeza que ela não vai durar uma semana lá. A Piper, disposta a provar tanto pro padrasto quanto pro Brandon que ela é capaz de fazer isso, vai enfrentar todos os desafios que virão dessa estadia e descobrir mais coisas sobre o seu passado, descobrir mais coisas sobre si mesma e começar a se questionar em relação à vida que ela levava em Los Angeles, aquela vida que era mais fingimento, que era mais mentiras, mais uma aparência do que realmente viver a vida. Essa é a sinopse desse livro. E eu posso dizer pra vocês que eu esperava um pouco mais dessa história, pra ser sincera, porque ele tá fazendo muito sucesso, né? Mas eu não consegui me conectar muito com os personagens, apesar de ter achado uma leitura muito divertida, você ri muito lendo, e também ser bastante fluida, mesmo eu tendo enrolado um pouco pra ler, eu reconheço que é uma leitura fluida. Eu não consegui me conectar muito com a Piper, e o Brandon, ele me conquistou lá pra metade do livro. Mas esse livro, ele entregou 2 coisas que eu gostei muito, que são as declarações de amor, assim, são as melhores que eu já li, e as cenas de hot são as melhores que eu já li também. Tem muito hot, e ele é um livro que ele é muito gradual, você vai percebendo como a Piper vai mudando o seu jeito de pensar, ela chega lá toda insegura quanto a si mesma, por conta do que as pessoas já falaram pra ela, que ela é só um rostinho bonito, igual a tantas outras, e lá ela se depara com o Brandon, esse capitão, que por sinal ele é viúvo, meio que se fechou para os relacionamentos até a Piper chegar e balançar as coisas. E então ele se aproxima dela. No começo eles trocam umas farpas lá, né? Porque um presume coisas sobre o outro, e até eles se conhecerem e começarem a quebrar os preconceitos que criaram. Muitas coisinhas, muitas briguinhas acontecem aí, mas é muito legal ver a interação deles, como isso vai crescendo. E uma das coisas que eu mais gostei também é que o Brandon, pasmem, gente, ele é o tipo de homem
que ele vai atrás pra conversar pra resolver a situação. Então, muitas vezes, ele vai conversar e resolver as coisas na conversa. Então, assim, o Brandon, ele acabou me conquistando lá pra metade do livro até o final. E é uma história muito divertida. É uma história que você pode ler em público, que ninguém vai imaginar o que você tá lendo. E que vale a pena conhecer. Outro livro também que tá fazendo muito sucesso, esse eu sou totalmente a favor do hype, porque eu amo esse livro. É Uma Face de Amor na Espanha, da Helena Armas. Aqui a gente vai ter essa capa extremamente fofa, lindíssima, e a gente vai conhecer a história da Lina. A Lina, ela é uma espanhola que trabalha como engenheira em Nova York, e o casamento da irmã dela tá chegando. Só que tem um pequeno porém. O irmão do noivo da irmã dela, ou seja, o cunhado dela, era namorado dela. Tá confuso isso, né? Vamos lá. O irmão do noivo da irmã dela. Meu Deus, eu não sei explicar. Começando de novo. O casamento da irmã dela tá chegando, só que ela não quer ir sozinha pro casamento, principalmente pelo fato de que o irmão do noivo é o ex-namorado dela. E desde que os dois terminaram o relacionamento, todo mundo sentiu pena do jeito deplorável que ela ficou. Então, ela solta uma pequena mentirinha pra família de que tem um namorado americano. Aí todo mundo fica eufórico pra conhecer o namorado da Lina, pra ela levar o namorado pro casamento. Só que não tem namorado. Porém, o Aaron, que é um cara que trabalha no escritório dela e que ela odeia por conta de uma coisa lá que aconteceu, ouve essa conversa e acaba se candidatando a ser o namorado de mentirinha dela nessa viagem. Mas ela não quer isso, porque ela e ele se odeiam, ele é super meticuloso. Ele é insuportável pra ela. Mas quanto mais perto a data de viajar pro casamento se aproxima e ela não consegue outra pessoa, ela se vê obrigada a aceitar a proposta do Aaron e os dois vão pra Espanha passar esse final de semana no casamento, fingindo estar totalmente apaixonados. Então aqui a gente vai ter duas coisas que eu simplesmente amo em romance, que é fake dating, que é namoro de mentirinha, e enemies to lovers, que é inimigos para amantes. Lina e Aaron se odeiam no começo e essa viagem vai forçar eles a interagirem, a fingirem estarem apaixonados com direito ao clichê de só tem uma cama e tudo mais. E aí a gente vai conhecer de verdade o Aaron e tudo por trás dessa história. A Lina vai passar a ver o Aaron com outros olhos conforme ele vai falando algumas coisas, vai agindo. E gente, eu sou totalmente apaixonada por esse livro. O Aaron é um dos meus crushes literários supremos. Eu amo essa criatura e eu amo essa história. Ela é divertida, ela parece uma novela mexicana um pouco, porque é bastante dramática as situações, mas eu gosto muito. E também é considerado mais 18. Tem gente que considera mais 16, eu considero mais 18. Tem algumas cenas mais quentes que, meu Deus, sabe? Ver a química desses dois, os dois interagindo, nossa, tudo pra mim. Então eu super recomendo vocês a lerem esse livro. Sério, leiam Uma Face de Amor na Espanha. E com o bônus de que tem capinha fofa, você pode ler em qualquer lugar sem ter vergonha. Outro famosinho que eu não poderia deixar de trazer nesse vídeo é a Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Aqui a gente vai seguir o mesmo esquema de Enemies to Lovers com fake date, só que no meio científico. A Olive é aluna do doutorado de biologia, só que ela acredita na ciência, mas não no amor. E aí tem um cara lá que ela saiu algumas vezes, que é o Jeremy, e ela percebe que a melhor amiga dela sente alguma coisa por esse cara. E ela, tipo, não liga muito pra ele. Então ela decide juntar a amiga e o Jeremy, só que pra amiga não se sentir culpada, ela fala que ela tem um namorado, que ela tá num relacionamento feliz e tudo mais. Só que ela não tá. Aí num determinado dia, ela tá trabalhando até tarde no laboratório, e a amiga dela aparece. A amiga dela não deveria estar lá, mas a amiga dela aparece. Ela tinha dito pra amiga que tava no encontro. Então ela entra em pânico e faz o quê? Beija o primeiro cara que aparece na frente dela. E esse cara é o Adam. O Adam, ele é professor e ele é conhecido por todos os alunos de ser o professor chato que faz todo mundo chorar, que reprova todo mundo. Quando a Olive se dá conta do que ela fez, de que ela beijou o Adam, ela entra em pânico. E aí, ela se surpreende quando, depois de explicar a história, ele aceita entrar nessa com ela de ser o namorado de mentirinha dela pra convencer a amiga que ela tá feliz com tudo que tá acontecendo. Só que isso vai acabar exigindo que os dois se encontrem com frequência, que os dois demonstrem um pouco de afeto em público pra fazer todo mundo acreditar realmente neles. Então, a gente vai ter a mesma coisa. Os dois que no começo se odeiam, na verdade não se odeiam, mas
A Olive, ela tem um pouco de receio do Adam pela fama que ele tem. E a gente vai ter esse namoro de mentirinha que os dois vão embarcar, que vai fazer com que eles tenham que interagir, que passar tempo junto e descobrir mais um do outro. E esse livro ele é uma crescente, porque no começo, tudo que a Olive vai fazer é por conta da amiga dela, para convencer a amiga dela. E isso acaba gerando situações hilárias, do tipo, passa o protetor solar nele, por que você não tá passando protetor solar nele? Ele é seu namorado. Enfim, é muito bom esse livro. Eu gostei muito, gosto dessa questão da Olive ser uma mulher na ciência e tudo que isso implica. Eu gosto do Adam, gente, o Adam, ele é uma cadelinha da Olive, depois ele passa a ser uma cadelinha da Olive, defender ela, enfim. Eu amo esse livro, tudo que ele traz, então recomendo. Tem suas cenas quentes, tem suas cenas que exalam química, que fazem a gente morrer de amor e suspirar. E essa capa é linda, eu sou totalmente apaixonada por esse livro, então é mais uma indicação que eu considero mais 18 também, apesar de alguns lugares colocar mais 16, mais 17, mais 18. Outro livro que eu trouxe nessa lista é Imperfeitos, da Christina Lauren, e esse também é um favorito meu, porque é um livro que eu não esperava tanta coisa e entregou simplesmente tudo. Mais um livro que vai ter Enemies to Lovers com Fake Dates. Vocês estão percebendo que eu sou simplesmente apaixonada por essas tropes. Aqui a nossa personagem também chama Olive. Olive, ela tem uma irmã gêmea, só que ela é considerada a gêmea azarada das duas. Tudo de errado que pode acontecer, acontece com ela. Mas a sorte dela começa a mudar quando no casamento da irmã, todo mundo sofre uma intoxicação alimentar, menos ela, que tem uma alergia a frutos do mar e acabou não comendo do buffet. Na verdade, não foi só ela. O Ethan, que é o irmão do noivo, também não comeu a comida e saiu livre dessa. E o que acontece? A irmã dela tinha ganho uma viagem pro Havaí como lua de mel. Só que por conta da intoxicação, a irmã dela não pode ir nessa viagem. Mas para não perder, já que não é reembolsável, a irmã tem a ideia da Olive ir no lugar dela, já que ela é gêmeas, e para não ir sozinha, ir com o Ethan, o irmão do noivo, mesmo sobrenome, vai dar tudo certo. Só tem um pequeno porém. Ethan e Olive têm um passado e eles se odeiam por conta de algo que aconteceu lá na primeira vez que eles se conheceram. Mas quem vai recusar uma viagem para Havaí com tudo pago? Obviamente que eles não vão recusar, e eles vão nessa viagem onde eles têm que fingir que são recém-casados apaixonados pra não dar fraude. Gente, pensa num livro divertido, com cenas que vai te fazer chorar de rir. É esse livro aqui. Ele tem uma leitura muito fluida, muito envolvente. Se você pegar pra ler, você lê ele todo de uma vez. E você vai se encantar pela química, pela dinâmica desses dois. Vai acontecer muita coisa ao longo dessa história. Eles vão encontrar alguém conhecido lá na viagem. Aí eles vão aumentar a mentira, falar que são recém-casados, enfim. E conforme eles vão aproveitando a estadia lá na ilha, as coisas que o hotel tem a oferecer, eles vão conhecendo um ao outro melhor, vão passando mais tempo juntos, e aí que a coisa pega. Porque Ethan e Olive, gente, vão começar a ter algo ali. E vai entregar cenas muito, muito boas. Aquele slow burn dos dois, sabe? Que ele vai e não vai no começo. Gente, eu amo esse livro. Ele também é considerado mais 18, mais 16, mas enfim. A capa é fofa, você pode ler em qualquer lugar. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. Ela me surpreendeu demais, se tornou um favorito. Eu super recomendo. O próximo dessa listinha é O Jogo do Amor-Ódio, da Sally Thorne. Esse daqui também é mais 18, é uma capa bem discreta, não diz nada sobre a história. Ele me lembra um pouco a história de Uma Festa de Amor na Espanha, porque a gente vai ter os dois protagonistas trabalhando no escritório e os dois se odeiam, só que é um nível mais elevado de ódio. Do tipo deles passarem o dia todo se provocando, já que eles trabalham numa mesa em frente um ao outro, eles ficam o dia todo enchendo o saco um do outro. E tudo que um faz incomoda o outro profundamente. Então a Lucy, ela se incomoda com um jeito metódico do Joshua, e o Joshua se incomoda com esse jeito espalhafatoso da Luz de usar roupas coloridas e tudo mais. O que vai acontecer nessa história é que vai surgir uma promoção nessa editora, nesse escritório que eles trabalham, e os dois estão concorrendo para a mesma vaga. Isso vai fazer com que a competição entre os dois aumente e, consequentemente, o ódio também vai aumentar. Só que tentando mostrar que eles são melhores para o cargo e tudo mais. Vai ter viagem com a equipe do escritório, muita coisa vai acontecer. E a gente vai ter esses inimigos
se tornando algo um pouco diferente, já que um vai cuidar do outro quando tá doente, vai se preocupar com o outro, vai prestar atenção no que o outro fala. Essas coisinhas que a gente já tá familiarizada nos livros de romance e que são simplesmente tudo. Confesso pra vocês que eu li esse livro um pouco depois de ter lido Uma Faixa de Amor na Espanha, então foi inevitável pra mim comparar as histórias e esse daqui não me agradou tanto. Ele tem uma questão aqui, uma problemática de algumas falas gordofóbicas e eu não sei porquê, eu não consegui me conectar tanto com essa história e eu acho, como eu falei, que eu tava muito ainda na vibe de Uma Faixa de Amor na Espanha, que é simplesmente um favorito pra mim. Então o jogo de amor-ódio, apesar de ter sido uma leitura muito rápida, muito fluida, não rolou. Mas eu trouxe como indicação, porque pode ser que vocês gostem e capa discreta, livro que vai entregar aqueles hots que a gente gosta, enfim, romance quente com capinha fofa. Outro livro dessa listinha, o penúltimo, também é um super conhecido e que vai ganhar uma adaptação que eu estou ansiosa, porém com medo do que vai vir aí, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinston. Aqui a gente vai ter um romance aquiliano com o filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra. O Alex, desde que a mãe dele foi eleita presidente dos Estados Unidos, ele ganhou muito destaque na mídia, ele é o queridinho de todo mundo. E ele pretende seguir nessa carreira política. Só que quando ele vai para o casamento real do príncipe Philip na Inglaterra, acontece um mal-entendido lá, uma confusão, e acaba saindo na mídia que ele e o filho mais novo, o príncipe mais novo, o Henry, tiveram uma briga séria no casamento e uma foto deles em cima do bolo caído, enfim. O Henry, ele é o príncipe queridinho da Inglaterra. E muitas vezes o Alex é comparado com o Henry. E ele odeia isso. Só que pra abafar esse rumor que saiu que os dois se odeiam, o Alex vai pra Inglaterra passar um final de semana com o Henry pra mostrar que, nossa, eles são melhores amigos e que não tem nada disso entre os dois. Só que tem um pouco disso, né? Porque o Alex não gosta muito do Henry por conta da comparação que eles sofrem, enfim. Depois desse fim de semana, onde os dois conhecem melhor um ao outro, as coisas passam a mudar e realmente surge uma amizade aí. E uma amizade que vai se tornar algo mais. Com viagens, eles se encontrando escondido, enfim, muita coisa acontece aí. Esse é um livro mais 16, eu gosto muito dessa capa também, é super fofa. E a história é super cativante, eu sou apaixonada pela história de Vermelho, Branco e Sangue Azul. É muito divertida, você vai se apaixonar pelos personagens, tanto os personagens principais, o Alex e o Henry, quanto secundários, como a irmã do Alex, enfim. Tem muito personagem bom nesse livro, eu realmente gosto muito. Tem cenas muito, muito boas, inclusive uma cena envolvendo um peru aí, que eu vou deixar no ar, mas essa cena me faz chorar de rir só de lembrar. E é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, que vai entregar cenas muito, muito boas, vai ter aquela química de milhões entre os dois, e você vai passar a torcer junto com os personagens, então sim, esse é um livro que eu recomendo, que tem que estar nessa listinha de hoje, porque vale a pena. E pra finalizar, as minhas indicações de livros de que de fofo só tem a capa, eu trouxe Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse é um dos meus livros favoritos da vida. Gente, eu não sei explicar pra vocês, sinceramente, o porquê, mas esse livro se tornou muito especial pra mim. Ele se tornou um livro que muito inspirador, não sei, eu gosto muito dessa história. Ele é considerado mais 16, mas eu acabo considerando ele mais 18, porque ele traz uns assuntos mais sérios, mais pesados, além de ter aquelas cenas de tirar o fôlego, aquelas cenas mais quentes. Então, eu considero ele mais 18. Aqui a gente vai ter dois escritores, o Gus e a January. Os dois são completamente opostos. O Gus, ele escreve ficção literária e ele mata todos os personagens possíveis em seus livros, enquanto a January escreve romances fofos com finais felizes. E meio que tem algum conflito entre os dois desde a faculdade. Mas eles vão passar 3 meses em casas vizinhas de praia, e aí que as coisas vão começar a se desenrolar. January teve um problema de família e resolveu tirar essas férias. O Gus também tá tendo um bloqueio criativo. E os dois, sem conseguir escrever uma nova história, vão pra essa cidadezinha, vão pra essas casas de praia, onde uma coisa vai levar a outra e eles acabam lançando um desafio um ao outro. O Gus tem que escrever uma história com final feliz e a January tem que escrever uma ficção histórica, alguma coisa mais séria, mais sombria. Para isso, eles vão fazer viagens de campo, onde a January vai levar o Gus em
tardes românticas e tudo mais. E o Gus vai levar a January em pesquisas envolvendo um culto de suicídio e coisas do gênero. Então vocês podem perceber que eles são completamente opostos. Os dois estão passando pelo bloqueio criativo, mas eles são muito diferentes um do outro. Porém, conforme eles passam as tardes juntos, vão fazendo programações, vão conhecendo melhor o jeito de escrever, a forma de lidar com a escrita, o amor que eles sentem pelos livros, é muito lindo você ver a relação se desenvolvendo ali. E ele é um livro que vai ter cenas muito fofas, tipo aquele clipe da Taylor Swift com um caderninho na janela. A gente vai ter isso aqui. E também vai ter um pouco desse slow burn, porque os dois vão começar a se envolver. Enfim, gente, entrega muito nesse livro. Muitas cenas incríveis, a química de milhões desses dois, gente. Eu sou apaixonada pela história desse livro e tudo o que ele traz. Porque ele não vai abordar só o romance, ele vai trazer essa visão dos escritores sobre a escrita de um livro, ele vai trazer os problemas familiares de cada um, vai ter essa química de milhões, essas cenas fofas e de tirar o fôlego, mas ele é muito mais que isso, então eu recomendo muito vocês lerem a leitura de verão, vale super a pena. Essa capa é belíssima, lindíssima. E esse é o último livro da lista de hoje. Bom, meus amores, então espero que vocês tenham gostado dessa listinha de livros que as capas enganam e de fofo só tem a capa, mas entregam aqueles hotes, ó, de tirar o fôlego. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam da história. Me sigam nas redes sociais para acompanhar resenhas. Muitos deles têm resenha lá no Instagram, alguns têm resenha até aqui no canal, então confere. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, usar os links aqui na descrição. E é isso, gente. Beijinhos e até mais!